eu me chamo Núbia, eu sou aluna do programa de pós-graduação em produção vegetal, sobre a orientação da professora Maria do Céu. Apresentar o tema cultura, falar um pouco sobre a cultura da pitaia, que é o que a gente vem trabalhando já há um bom tempo no grupo de estudo de fruticultura. Por que eu escolhi falar esse tema? Primeiramente, porque ela é uma cultura nova no Brasil em relação às outras que já estão bem estabelecidas, e ainda tem-se poucas informações sobre a melhor forma de manejar os pomares da cultura. E onde as principais informações que eu irei passar nessas videoaulas são as principais técnicas que nós estamos adotando no pomar da UFV Jataína. Onde o primeiro tema a ser abordado será a poda em pomares de pitaia. Esse tema ele tem uma grande importância, né? Porque o produtor ele precisa saber como deve ser realizada a poda e quando essa poda tem que ser feita de forma a contribuir para um bom desenvolvimento da planta. E para dar início, né, a falar sobre o tema, primeiramente eu vou definir o que é poda. A palavra poda, ela vem do latim, que significa putare, e significa limpar, cortar, desbastar e derramar. E ela apresenta diferentes conceitos fitotécnicos. Entre esses conceitos, ela pode ser definida como uma prática de cultivo que consiste em conduzir as plantas perenes, modificando seu desenvolvimento natural. Como vocês sabem, a poda ela apresenta diversos objetivos, né, de acordo com cada cultura que se trabalha, e para a pitaia, os principais objetivos que a gente almeja é manter o vigor e a sanidade da planta, né, uma vez que nós fazemos a retirada dos cladóides, principalmente doentes, atacados por pragas, depauperados, fracos, alterar a arquitetura da planta, né, ou seja, tornar a planta menor, facilitando, assim, diferentes outras práticas de manejo, além de permitir maior arejamento dentro da copa da planta, né, e maior luminosidade sobre os cladóides, controlar a produção da mesma, uma vez que, ao se retirar o excesso de cladódio, né, a gente acaba por fazer com que essas plantas ela diminua a quantidade de emissão de botões florais. Entretanto, essa diminuição de botão floral não significa que irá diminuir na produtividade da mesma, e, além disso, modificar a tendência da planta em produzir mais cladódios vegetativos que frutíferos, uma vez que aqueles cladóides muito velhos, muitas vezes eles provocam o sombreamento dos cladóides mais jovens, sendo que esses, ao serem sombreados, acabam por não emitir botões florais. Quanto aos tipos de poda que podem ser realizadas na pitaia, geralmente os principais tipos que podem ser feitos, né, é a poda de formação, também chamada de poda de condução, e a poda de limpeza. Eu não sei se todo mundo aqui já viu uma planta de pitaia. Para quem não conhece, a pitaia ela é uma cactácea, ela tem sua origem nas regiões tropicais, ou seja, aqui no Brasil, no México, na Colômbia, e ela é uma planta semiepífita, que ela necessita de um sistema de condução, né, para poder, onde ela vai emitir as suas raízes adventícias e vai conseguir se fixar e subir sobre esse sistema de condução e formar a sua copa. Quando a gente leva as mudas de pitaia para o campo, elas estão em torno de 8 a 1 ano de idade, com cerca de 80 a 1 metros de altura, e essas plantas ainda elas não conseguem atingir o seu sistema de condução. E ao redor do seu cladóide principal, como vocês podem ver nessa primeira imagem, quando a gente leva ela para o campo, elas apresentam algumas gemas, e essas gemas, com alguns determinados tipos de estímulos, como, por exemplo, ao se fazer a adubação, elas vão emitir brotações. E essas brotações, elas têm que ser eliminadas para poder fazer com que o cladóide principal ele tenha um crescimento mais rápido e, consequentemente, a planta consiga formar sua copa. Dessa forma, a poda de formação nas pitaias, ela tem como principal objetivo eliminar cladóides mal localizados sobre o cladóide principal e na copa, quando a planta ela começa a ter a formação de sua copa, favorecendo, assim, um rápido crescimento do mesmo e um aumento de iluminação sobre os cladóides que irão formar a copa da planta, além de contribuir para formar uma boa estrutura de planta. Como que normalmente nós fazemos essa poda de formação? Ela é realizada
na fase de crescimento da planta, né, ou seja, quando ela já está no campo, e essas plantas, ela apresentam uma idade entre 1 ano e 8 meses a 2 anos. E ela é realizada sempre que houver brotações indesejáveis nas partes baixas da planta, onde na parte mais alta, né, antes de atingir o sistema condutor, geralmente nós deixamos em torno de 2 a 3 brotações para poder haver a formação da copa. Essa quantidade de brotação que é deixada para poder atingir o sistema de condução, ela vai variar de acordo, né, com o sistema de condução adotado pelo produtor. Então, ela pode variar entre 2, 3 ou até mais brotações, caso seja necessário. Como que nós fazemos essa poda de formação no campo? Como vocês podem ver nessa primeira imagem, nós iniciamos com a retirada de todos os brotos do cladódio principal, desde a parte baixa até o ápice da planta. E essa, quando atinge o ápice da planta, quando nós observamos que tem presença de cladódios mal posicionados e que não conseguiremos colocar ele sobre o sistema de condução, que é essa parte superior aqui, nós fazemos a retirada do mesmo. Por quê? Porque se a gente deixar essas brotações, elas tendem a crescer muito e acaba por atingir o solo. E isso não é interessante. Porque quando esse cladódio ele atinge o solo, além de dificultar na hora de fazer outras práticas culturais, como, por exemplo, a adubação, ela também, quando for fazer a roçagem, né, quando alguém for passar com a máquina, pode provocar algum ferimento no cladódio, e essa é uma porta de entrada, né, para prováveis patógenos que podem provocar alguma doença na planta. Então, para evitar isso, a gente faz a eliminação do mesmo, quando não conseguimos conduzir o cladódio. Então, no final, essa planta, ela tende a apresentar uma estrutura, como vocês podem observar nessa terceira imagem, onde a planta ela não apresenta em seu cladódio principal nenhuma brotação lateral no seu cladódio, e a sua copa, ela apresenta, né, ela já está formada, porque essas plantas aqui já estão em torno de 2 anos, ela já tem uma boa quantidade de cladódios, e esses cladódios, eles estão bem distribuídos, né, no sistema de condução aqui, que no sistema de condução, recebendo uma incidência luminosa adequada. Bom, após, né, a poda de formação, né, a partir de 2 anos e meio, essas plantas elas já entram no seu período produtivo, e a partir desse momento, a gente não faz mais a poda de formação. Nós passamos a fazer uma poda de limpeza. E essa poda de limpeza, ela é realizada sempre que necessário, devido ao rápido desenvolvimento da planta, né, e por ela, né, apresentar maior quantidade ainda devido aos seus cladódios, eles vão crescendo, eles vão apresentar mais gemas vegetativas e vão emitir muito mais brotações. Então, para poder eliminar o excesso, nós fazemos essa poda de limpeza. Assim como a poda de formação, a poda de limpeza também ela tem diversos objetivos. Como um deles é distribuir a quantidade de cladódio. Por que tem esse objetivo? Porque a planta de pitaia, gente, quando ela vai ficando mais velha, em torno de 5 a 6 anos, ela começa a apresentar uma copa muito densa, com uma grande quantidade de cladódios. E esses cladódios, eles se tornam muito pesados no sistema de sustentação da planta. Então, para evitar que haja um tombamento desse sistema e a planta quebre, geralmente a gente tende a deixar uma quantidade semelhante nos 2 lados para evitar esse problema. Além disso, outro objetivo é retirar os cladódios mal posicionados, fracos pelo excesso de produção, né, uma vez que essas plantas, quando elas entram em período de produção, um cladódio ele pode produzir de 2 a 10 frutos, né, e isso num único ciclo de floração. Como é uma planta que ela apresenta vários surtos de floração, ela pode, no final do seu ciclo, né, produzir mais de 200 frutos. Então, acaba que tem um desgaste muito grande da planta. Então, quando a gente observa que esse cladódio ele já está fraco, a gente faz a retirada do mesmo. Tirar aqueles cladódios excessivamente vigorosos, uma vez que esses cladódios são aqueles cladódios bem mais velhos, mais lignificados, e muitas vezes esses cladódios não são cladódios produtivos. Retirar aqueles atacados por pragas e doenças, né, contribuindo, assim, para aumentar o vigor e a sanidade das plantas, favorecer a entrada de luz, arejamento da planta, com o objetivo, né, de favorecer a frutificação da mesma. Como que é feita a poda de limpeza?
Assim como na poda de formação, nós também fazemos a eliminação no cladóide principal das brotações laterais, que são essas brotações que estão sendo representadas aqui pela setinha vermelha, como vocês podem observar. Caso essas brotações não sejam retiradas, elas futuramente elas vão emitir botão floral e acaba que essas frutas produzidas, elas acabam entrando em contato com o solo, o que não é recomendado, uma vez que esses frutos, ao entrar em contato com o solo, acaba por ser muitas vezes atacados por formigas, fungos, isso acaba danificando o fruto, né, e o mesmo acaba perdendo em qualidade. Então, para evitar que isso aconteça, a gente faz a retirada do mesmo para também, né, contribuir para que essa planta ela continue tendo uma boa estrutura, porque como vocês podem observar nessa segunda foto, essa planta ela não tem uma estrutura bem formada, né, ela está uma planta totalmente bagunçada. E isso aqui dificulta muito, principalmente na hora de alguns tratos culturais, como, por exemplo, a adubação. Além, né, depois da gente fazer essa retirada dos cladóides, das brotações laterais do cladóide principal, a gente passa para a parte superior da planta, ou seja, a gente passa para a copa da planta, onde normalmente a gente faz a retirada dos cladóides doentes, como vocês podem observar nessa primeira imagem, que são esses cladóides com uma coloração avermelhada, né, marronzada. Então, a gente vem e faz a retirada de todos esses cladóides doentes da planta. Após fazer a retirada dos mesmos, passamos a fazer a retirada dos cladóides mal posicionados, que estão geralmente nas partes mais baixas da planta, e que vão estar, muitas vezes, eles vão crescer e entrar em contato com o solo, então a gente faz a retirada desses. E também aqueles cladóides, que já são cladóides mais velhos, como vocês podem observar nessa última foto, na terceira foto, que é esse cladóide que apresenta uma coloração meio avermelhada. Isso não é um cladóide doente, é apenas poeira, porque essas plantas, algumas estão perto, né, de estradas, então a estrada apresenta terra vermelha e acaba que ela ficando com essa coloração. Entretanto, esse outro aqui já é doença, então a gente faz a retirada dos dois. Além de fazer a retirada, né, desses cladóides doentes mais velhos, quando a gente observar nas plantas que ela apresenta uma grande quantidade de cladódio, né, porque como eu falei para vocês, conforme ela vai ficando mais velha, ela tende a apresentar uma copa muito grande, porque ela emite uma quantidade de brotações muito grande. Então, quando se observa que essa planta ela está tendo muito cladódio e esses cladódios estão impedindo a entrada de luz e arejamento da planta, pode-se fazer a retirada desse excesso. Por que pode-se fazer? Porque para a pitaia produzir, um dos principais fatores, né, que contribui para a emissão de botão floral é a incidência luminosa em temperatura. Então, não adianta você ter uma planta aqui, como por exemplo essa, que está com essa grande quantidade de cladódio, que a maior parte deles não vão produzir, eles apenas vão vegetar. Então, para que você tenha uma boa produção, é recomendado, né, a gente tem adotado isso no nosso pomar, a gente tem retirado esse excesso de cladódio. Além de se fazer a retirada do excesso de cladódio, quando se observa na área plantas que apresentam cladódios muito longos e esses cladódios já estão em contato com o solo, como vocês podem observar nessa terceira foto, geralmente nós fazemos o desponte para evitar com que esse cladódio ele entre em contato com o solo, além de dificultar, principalmente na hora da gente fazer adubação e a roçagem da área, porque o cladódio da pitaia, a gente apresenta muito espinho. Então, para a gente fazer uma adubação, a gente muitas vezes tem que entrar debaixo da copa da planta. Então, isso acaba, muitas vezes, machucando, garra no cabelo, garra na roupa. Na hora de fazer a roçagem da área, acaba que você pode provocar um corte no cladódio, porque ele é muito fácil, ele é bem maleável, fácil de se fazer qualquer machucão, qualquer corte sobre ele, né, sendo uma porta de entrada para patógenos. Então, para evitar isso, é recomendado fazer o desponte. Esse desponte é uma dúvida entre os produtores, né? Alguns já fazem, outros não. Muitos fazem por acreditar que ela contribui para estimular o florescimento da planta. Entretanto, esse desponte ele não tem relação direta com essa floração, uma vez que os principais fatores que estão relacionados com o florescimento da planta é principalmente uma adubação equilibrada, né? Ou seja, fornecer nutrientes, né, em quantidade adequada para essa planta,
temperatura e luminosidade. Esses são os principais fatores. Então, não adianta muitas vezes o produtor, quando está perto dessas plantas entrar em seu período produtivo, falar assim, eu vou fazer o desponte que vai estimular a minha planta a emitir botão floral. Não adianta. Se for uma região que não apresenta principalmente luminosidade e temperatura, e não essa planta não ter recebido uma adubação adequada, apenas fazendo o desponte não vai adiantar. Ele pode sim ajudar às vezes, porque quando você faz o desponte da planta, você, por exemplo, estimula novas brotações. E essas brotações, consequentemente, né, vão ser brotações nas partes mais altas, que vão receber maior incidência luminosa, e, consequentemente, vai ter emissão de botão floral. Mas, entretanto, né, fazer esse desponte com essa finalidade, fazer o desponte com finalidade de emissão de botão floral, isso não acontece. E na hora que se for fazer esse desponte, sempre ter o cuidado de priorizar os cortes entre as inserções dos cladóides. O que é que são essas inserções? São essas divisões no segmento do cladóide, de um cladóide ao final do mesmo, como vocês podem observar nessa imagem, né, onde tem essa setinha mostrando o que são as inserções. Por que se deve dar prioridade de fazer o corte dessas áreas de inserções? Porque são áreas mais lignificadas e são áreas que irão se cicatrizar mais rapidamente do que, por exemplo, se eu fizesse o corte neste cladóide mais longo, que vocês podem observar aqui na imagem. Que quando eu faço o corte, por exemplo, eu olho e falo assim, Núbia, eu não vou retirar esse cladóide, não. Eu vou cortar ele pela metade. Ele já está atingindo o solo, mas eu vou cortar ele pela metade. Por que nós não fazemos isso? Porque o cladóide da pitaia, ele contém uma grande quantidade de água. E essa quantidade de água, quando você faz o corte, acaba sendo atrativo para infestações de fungos, para ataques de algumas abelhas, e isso acaba provocando, né, a entrada de patógenos na planta, que pode comprometer a sanidade da mesma. Então, sempre que for fazer, né, esse desponte da planta, apesar dela não apresentar essa inserção, chegar o mais perto possível do sistema de condução e fazer a retirada do mesmo. E após ser feita a poda, né, a gente passa para a parte de retirada desses cladóides podados da área, e esses cladóides que são podados, eles devem ser descartados em outro local e queimado. Por que deve ser queimado? Porque, às vezes, muitos produtores, né, eles já apresentam em sua área, né, plantas que têm doenças, e alguns ainda não conseguem identificar quando essa planta está doente. E acaba que eles utilizam esse cladóide para produção de muda. Isso não é recomendado, porque quando você faz produção de mudas provenientes de cladóides doentes, você está produzindo uma nova planta doente. Então, acaba que você vai levar para sua área uma planta doente, né, e ela vai permanecer na área, vai ter um tempo de vida muito menor do que uma planta sadia. Além disso, além de ter esse cuidado de não reutilizar esses cladóides para produção de muda, também ter o cuidado de não pegar esse material e fazer a compostagem. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe o que está presente, né? Qual a doença que está presente ali, e se ao fazer a compostagem, se esses patógenos eles vão ser totalmente eliminados. E quando você pega essa compostagem e volta para o campo e leva para colocar ao redor da sua planta, como ela apresenta cladóides muito fáceis de ser cortado, se por um acaso você faz um risco ali com a pá na hora de que está colocando, ou com o balde mesmo, na hora que está colocando a compostagem no pé da planta, aquele área que sofreu aquele corte vai estar exposta à entrada do patógeno na planta. Então, toda vez que acabar, né, de fazer a poda, né, terminou a poda, junta todo o material, leva para outra área e queima esse material, porque você vai estar garantindo que não vai estar propagando doença, o que pode futuramente, né, acabar acarretando um grande problema, uma vez que, dependendo do estágio de evolução da doença no pomar, você pode acabar por ter que erradicar o pomar inteiro. Então, para evitar isso, é mais recomendado fazer a queima do material. Bom, quantas ferramentas que podem ser utilizadas na poda? Pode ser utilizadas diferentes ferramentas, né? Entre elas a tesoura de poda, que é essa tesourinha pequena de jardinagem que a gente geralmente usa. Nós fazemos o uso dela principalmente para tirar as brotações laterais, que são brotações menos tenras. Pode ser utilizados o tesourão e o serrote de poda.
Usamos esses serrotes de poda para poder fazer retirar os cladóides mais velhos, né? Porque esses cladóides mais velhos, geralmente, eles têm seu cilindro central extremamente lignificados, e muitas vezes a gente não consegue cortá-los nem com tesourão. Então, a gente faz o uso e sempre ter esse cuidado de usar um serrote que apresenta uma leve curvatura para poder diminuir, né, o impacto sobre a planta, né? Além desses instrumentos, também pode ser utilizado tesouras elétricas e pneumáticas, principalmente em grandes áreas, o que vai proporcionar, né, uma poda mais rápida. Além desses instrumentos, como os produtores geralmente eles utilizam sistema de condução de diferentes alturas, alguns usam sistemas muito altos, e neste caso fica difícil de se fazer a poda. Sempre, quando estiver esse caso, né, fazer o uso de escadas, né, e dar prioridade para escadas que são tripés ou quadripés, para poder ter maior sustentação. Além disso, quando for fazer a utilização dessas ferramentas, o produtor ele tem que sempre, né, o produtor e quem for realizar a poda, estar sempre atento de observar se o corte da ferramenta está afiado, para evitar, né, o menor dano possível na planta. Além dele observar se esses equipamentos estão afiados, ele precisa fazer uma limpeza antes de usar esses instrumentos em campo, né? Uma vez que muitas vezes não se sabe se essa ferramenta da última vez que ela foi utilizada, se foi feita alguma higienização. E caso se não tenha 100% de segurança, né, e não se sabe no que essa tesoura foi utilizada anteriormente, para evitar levar uma ferramenta com algum contaminante, a gente faz a limpeza da mesma. Essa limpeza ela é feita com o hipoclorito de sódio a 2,5% do produto, que é a nossa famosa água sanitária, ou que boa. Essa hipoclorito, nós geralmente usamos ela diluído. Essa diluição nós usamos uma proporção de 100 ml do hipoclorito de sódio para 900 ml de água. E antes de ir para o campo, a gente vem e faz uma limpeza da tesoura a ser utilizada. E quando a gente chega no campo, após a primeira, dependendo, né, de como está as plantas referente à doença, né, se for um pomar que está sadio, a cada 3 a 4 plantas, né, após fazer a poda, a gente faz novamente a esterilização da tesoura. Já se for em caso que no pomar já foi observado alguns sintomas de doença, a cada planta, antes de fazer a sua poda, a gente faz a esterilização para evitar a disseminação da doença no pomar todo. E como que é feita como que a gente faz isso geralmente? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, mostrando como que a gente faz essa limpeza da tesoura. Aqui é o nosso pomar incolto, vocês podem observar, que é o pomar experimental, né, vocês podem observar que essas plantas já apresentam alguns sintomas de doença, que já está no final da doença. Geralmente a gente vem, né, faz o mergulho do tesourão aqui na solução diluída, faz a limpeza da planta, né, retiramos todos os cladóides doentes, aqueles mal posicionados, velhos, e após fazer a limpeza dessa planta, antes de se passar para a próxima, fazemos novamente a esterilização da tesoura. A gente deixa ela em torno de 3 a 5 segundos para garantir que ela está limpa. E assim sucessivamente até acabarmos de fazer a limpeza total, né, fazer a poda total do pomar. E após ser feita essa poda, né, a gente recolhe todos os cladóides e leva para outra área e queima os mesmos. Então, como considerações finais, a gente tem que não se deve fazer uma poda sem antes ter uma noção básica do que isso pode estar acarretando na planta e quando for realizá-la, né, não realizá-la de maneira incorreta. Por quê? Porque isso pode afetar diretamente a qualidade das frutas e até mesmo a vida das plantas. No mais, eu gostaria de agradecer ao grupo de estudo GFRUT da UFVJM, que vem trabalhando com a cultura, né, e vem contribuindo cada vez mais para o aumento de informação sobre como manejar a pitaia, ao CNPq, que é o órgão fomentador da minha bolsa,